João capítulo 3, versículo 16, por gentileza. João capítulo 3, versículo 16. Enquanto os irmãos procuram, quero demonstrar minha gratidão por poder estar cooperando nesta noite. Pastor Marcos Veiga, sua esposa irmã Aline, muito obrigado pela calorosa recepção. É muito bom estar aqui com os irmãos nesta noite. Feliz pela liderança também de missões, com o Iago, com o Evandro, irmão Lucas. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos neste tão lindo trabalho. Também pastor Gilmar, sua esposa irmã Crislaine, que Deus continue usando com graça, com ousadia, para continuar trabalhando na vinha e na seara do Senhor. E a toda esta amada igreja, Jesus está neste lugar. Amém, igreja? João capítulo 3, versículo 16. Texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nesta palavra? Amém? Amém. Por gentileza, pode tomar o vosso assento. Queridos irmãos, nosso Deus é um Deus que sempre busca o homem, o relacionamento com o homem. Nós vamos observar durante toda a história que Deus sempre se interessou, não por dependência ou por necessidade, mas é uma característica de Deus poder buscar o homem e se relacionar com o homem. Nós vemos isso lá no Éden, no capítulo de número 3, após a sua criação, todas as coisas que ali foram criadas. O nosso Deus, Ele dá algumas ordenanças para que fossem feitas, realizadas, e o homem acaba desobedecendo a Deus, a sua palavra, os seus princípios, os seus ensinamentos, e através disto vem a queda, o distanciamento de Deus ali no Éden. E a queda do homem trouxe pelo menos 3 consequências. Nós veremos que depois da queda nós vamos observar que 3 sentenças e uma promessa vai acontecer ali no Éden. A primeira sentença foi dada ao homem, a segunda sentença foi dada à mulher, a terceira sentença foi dada à serpente, e a promessa que foi ali liberada foi que aonde o inimigo tinha tocado para trazer vergonha, Deus também tocou para trazer restauração. Vai dizer que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o seu calcanhar. Aonde o inimigo tocou e trouxe vergonha, Deus entrou para tocar e trazer restauração. Porém, após a queda, Deus, como de costume, sempre descia no Éden na viração do dia para ali dialogar com o casal. Porém, depois daquele dia que a queda aconteceu, nós vamos observar que Deus, Ele desce no jardim para poder encontrar o homem no lugar que o homem sempre estava. Porém, quando nós pecamos, erramos, a nossa posição é alterada, nós saímos do lugar onde nós deveríamos estar. Deus desce no jardim e não encontra o casal no lugar que eles costumavam estar, e ali Deus faz uma pergunta. É claro que a pergunta de Deus não é porque Deus não sabia, porque Deus é onisciente, conhece todas as coisas, mas sim para que o homem pudesse se posicionar diante de Deus e ele mesmo entender a posição que ele estava. De vez em quando Deus faz algumas perguntas na história,
E em Gênesis capítulo 3, versículo de número 9, Deus fará uma pergunta dizendo: onde estás? Deus é um Deus que às vezes faz perguntas. Para Jacó, ele pergunta: quem é você? Para Jó, ele vai fazer uma pergunta: aonde estavas tu? Para Ezequiel, ele faz uma pergunta também: poderão esses ossos reviver? E para o cego que estava à beira do caminho: o que queres que eu te faça? E o interessante é que quando Deus faz uma pergunta, Ele tem a resposta, Ele tem a saída, Ele tem a solução, porque o nosso Deus é o Deus que conhece o fim antes do começo, antes mesmo de sua mãe te dar o seu nome, antes mesmo de os seus pais pegarem em seus braços, Deus já conhecia o seu nome, Deus já conhecia a sua história, Deus já tinha tudo escrito na palma de suas mãos. Foi isso que ele vai dizer para Jeremias no capítulo 1, versículo de número 5, que ainda antes que te formasse no ventre eu te escolhi, ainda antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Detalhe: Jeremias era filho de Ilquias, da cidade de Anatote, de uma linhagem sacerdotal. E como costume na antiga aliança, todos os filhos, ou a maioria deles, seguia a mesma profissão ou o mesmo ministério que o seu pai exercia. E quando Jeremias nasce, por vir de uma linhagem sacerdotal, certamente o seu pai e a sua mãe ficaram na expectativa, porque seria um futuro sacerdote que ali estava nascendo. Porém, Deus entra na história para mudar a história. Eu vou dizer de novo: Deus entra na nossa história para mudar a nossa história. E Deus entra na história e vai dizer para Jeremias que ele não vai ser sacerdote, mas sim vai ser um profeta. E qual a diferença de ser um sacerdote e ser um profeta? O sacerdote ouvia o povo e falava com Deus, o profeta ouvia Deus e falava com o povo. E antes mesmo da mãe, do pai de Jeremias pegar no braço ele dizer vai ser um sacerdote, Deus já tinha entrado na história para dizer que ele seria um profeta. E eu consigo entender algo interessante: antes do nosso pai, da nossa mãe nos pegar no braço, nós já estamos nas palmas das mãos do nosso Deus. É Deus que tem o controle, é Deus que tem a saída, é Deus que tem a direção, e é Deus quem governa tudo e todas as coisas. Porém, Deus vai fazer uma pergunta ali no Jardim do Éden: aonde estás? Nós vamos observar que Deus ele vai buscar o relacionamento com o homem, porque o homem tinha se afastado da sua presença. E quando eu olho isso alegra o meu coração, porque o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos, os conhecidos, eles podem querer desistir de nós, mas nós temos um Deus que não desiste da nossa vida, da nossa história. Essa palavra tem alguns endereços aqui nesta noite. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui à toa, você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite. E mesmo que você não esteja no centro da vontade de Deus ainda, a pergunta de Deus é: aonde você está? Porque Deus deseja te encontrar. E quando Deus faz essa pergunta lá no Éden, aonde estás? Nós vamos observar que Adão e Eva vai se posicionar de uma forma envergonhada diante de Deus. Por quê? Eles vão olhar para Deus e dizer assim: nós observamos que estávamos nus, e por isso nós nos escondemos diante da Tua presença, diante da Tua face, da posição que o Senhor nos colocou, porque o pecado ele traz vergonha, o pecado nos afasta, o pecado nos distancia. E o que foi que eles fizeram para cobrir o seu pecado e a sua vergonha? Vai dizer o texto que eles se cobriram com folhas de figueira para poder esconder a sua vergonha diante de Deus. Porém, folhas de figueira não cobrem pecado, folhas de figueira não resolve o problema do homem. E ali vai acontecer o primeiro sacrifício da Bíblia Sagrada, onde o inocente vai morrer, e a pele
daqueles animais serão colocadas para cobrir a vergonha do homem. Olha só que lá no Éden Deus já estava refletindo o que iria acontecer lá no Calvário. Por que, pastor? O inocente teria que morrer para cobrir o pecado e a vergonha do homem, sabendo que não haveria outra situação que poderia resolver o problema da humanidade. E é por isso que nós estamos aqui neste culto missionário. Já tentamos de tantas coisas, ou você que está aqui já tentou tantas coisas para resolver o seu problema, para resolver a sua situação. Tentou cobrir com folhas de figueira, tentou cobrir com amigos, tentou cobrir com dinheiro, tentou cobrir com festa, tentou cobrir na balada, tentou cobrir o pecado de uma outra forma, mas viu que não deu certo e nunca vai dar, porque só existe um que pode resolver o pecado e a situação do homem, e é Ele que está presente aqui nesta noite, desde a hora que a gente chegou, para poder glorificar, exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor. Ainda há esperança para a sua casa, ainda há esperança para a sua família. E qual é a esperança que existe, pastor? O nome dele é um nome que está sobre todo nome, o nome precioso de Jesus Cristo. Nesse nome enfermidade vai embora, nesse nome demônios são expulsos, neste nome o mal tem que recuar. Foi por isso que Paulo escreveu dizendo: e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque é que Esmeraldina está nesta semana comemorando semana missionária? Não é por causa de nome de homens, não é por causa de nome de autoridades, não é por causa de nome de governantes, porque se fosse por causa disso, a porta estaria fechada e ninguém estaria aqui dentro. Mas por que a porta está aberta e você está aqui nesta noite? É porque que o dono da igreja, que se chama Jesus Cristo, morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, está no controle, está na direção. Se você se alegra por isso, levanta uma das suas mãos aos céus, me ajuda a pregar e dê um brado de glória nesta noite a Jesus, quem faz todas as coisas. Nós vamos observar que Deus sempre buscou o homem. Deus sempre teve desejo de se revelar ao homem e procurá-lo para que o homem pudesse o conhecê-lo. E nós vamos ver que existem muitas formas de Deus se apresentar, se revelar à humanidade. Uma delas está no Salmo 19, que vai dizer assim no verso 1, que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Existe uma das formas de Deus se revelar e de nós o conhecermos, através dos céus, através da criação, através do firmamento. Nós vamos observar que nesses últimos dias que passaram, os homens estavam se dedicando para poder chegar na lua, para tentar entender todos os seus mistérios, os seus significados, os seus detalhes que ali existem. E eles fizeram de tudo para poder chegar lá e não conseguiram descobrir tudo na sua plenitude, toda a existência, todas as maravilhas que ali existem. Mas tem algo interessante: o nosso Deus sabe, o nosso Deus conhece. Existem pesquisas para poder fazer um levantamento quantas estrelas existem na face desta terra. Um dia Abraão tentou contar, mas quando ele chegou na metade da sua contagem, ele parou, porque ele não poderia dar continuidade, e Deus falou que assim seria a sua descendência. Fazem levantamentos, não chegam a uma conclusão determinada, final, da quantidade de estrelas que existem na face desta terra, mas o nosso Deus conhece. E detalhe, o profeta vai dizer que ele conhece todas elas, e além de conhecer as estrelas, saber a quantidade que tem, a todas elas ele chama pelo seu nome. Isso alegra o seu coração? Porque se Deus conhece cada estrela e ainda sabe o nome de cada uma delas,
Por que você está ansioso nesta noite, dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu da minha casa, Deus se esqueceu da minha família? O profeta vai dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho que gerou no seu ventre? É uma pergunta. É praticamente impossível esquecer de um filho que foi gerado no ventre. Mas se isso acontecer, todavia, o Senhor jamais se esquecerá de mim, de você. Por quê, pastor? Eles têm nosso nome escrito na palma das suas mãos. Isso alegra o seu coração nesta noite. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Porém, tem duas formas que Deus, Ele se revela à humanidade, que é uma das formas que o homem pode conhecê-lo na sua plenitude. Uma delas é através da sua palavra, a palavra escrita. Outra dela é através da palavra viva, o próprio Cristo, que são formas do homem conhecer a Deus. Como é que eu faço para conhecer a Deus, pastor? Através da palavra escrita, a Bíblia. Como é que eu faço para conhecer a Deus, pastor? Através da palavra viva, Cristo. A palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, e que nós amamos e faz parte da nossa vida, da nossa história, e nos direciona, que é lâmpada para os nossos pés, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada tem algumas pontuações que são interessantes para a nossa vida. A Bíblia Sagrada foi escrita por cerca de 40 escritores, em um período aproximadamente de 1600 anos, sendo 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, com 1189 capítulos, aproximadamente 32 mil versículos. Detalhe, ela é inerrante, infalível, imutável, inesgotável, eterna. Eu vou dizer de novo: a Bíblia Sagrada é inerrante, infalível, imutável, inesgotável, eterna palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. E detalhe, foram 1600 anos de diferença entre Gênesis a Apocalipse, e parece que eles estavam todos sentados em uma mesma mesa, tomando café em um mesmo dia, porque a Bíblia Sagrada, ela não se contradiz, muito pelo contrário, ela se completa. E nós amamos a palavra escrita, a palavra revelada, que é uma das formas de nós conhecermos a Deus. Nela nós encontramos pão, nela nós encontramos água, nela nós encontramos vida, nela nós encontramos lâmpada, nela nós encontramos luz, nela nós encontramos saída, nela nós encontramos esperança. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 7, vai dizer assim: que secam-se as ervas, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Já valiam, glória a Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias por 3 vezes, ele vai dar uma resposta dizendo assim, está escrito, está escrito e está escrito. Detalhe, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ezequiel foi levado para o vale, no capítulo de número 37, Deus faz a pergunta para ele: poderão esses ossos reviver? E o profeta vai dizer assim, Senhor, tu sabes. E quando o vale é com ossos sequíssimos e parece que não tem mais saída, mais vida e mais solução, ainda tem uma esperança. E qual é a esperança? A palavra. Então Deus vai dar uma ordem para o profeta, dizendo assim, profetiza, ó filho do homem. Senhor, mas a porta está fechada, profetiza. Senhor, mas a enfermidade chegou, profetiza. Senhor, não está dando nada certo, mas profetiza. Porque você tem duas escolhas: no vale, ou você é osso ou você é profeta. E o profeta vai levantar a voz e dizer assim, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, Jesus está neste lugar. E de repente, no meio do vale começou a acontecer um ruído. Por quê? Porque a palavra foi pregada, a palavra foi profetizada, a palavra foi ministrada,
ministrada, e quando a palavra é pregada, profetizada e ministrada, o vale pode estar seco, mas existe um Deus ainda que traz vida no meio do vale, e de repente um reboliço começa a acontecer no meio do vale, e cada osso vai juntando no seu osso, cada coisa vai colocando no seu devido lugar. E eu venho profetizar aqui nesta noite para esta igreja: existem coisas que estão fora do lugar, mas nesta noite cada osso vai colocar no seu devido lugar, e Deus vai colocar as coisas aonde elas devem estar. Você acredita nesta palavra nesta noite? É a palavra. Quando Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, o princípio da criação vai nos revelar princípios de prioridades. Por quê? Vai dizer o texto ali que no princípio criou Deus os céus e a... Me ajuda, criou Deus os céus e a... Observe as prioridades de Deus. Primeiro Ele cria os céus, depois Ele cria a terra. Primeiro Ele cria aquilo que é de cima, depois aquilo que é de baixo. Primeiro Ele cria aquilo que é eterno, depois aquilo que é passageiro. Isso deve ser prioridade nas nossas vidas também. Por quê? Porque às vezes nós invertemos os valores e as prioridades, se dedicamos naquilo que é passageiro, efêmero e ficar aqui, e não nos dedicamos naquilo que é eterno, naquilo que é para sempre, naquilo que não tem fim. E às vezes nós fazemos até algumas barganhas com Deus, dizendo assim: Deus, eu tenho um chamado, mas eu só vou cantar se o Senhor curar, eu só vou pregar se o Senhor abrir a porta, eu só vou me envolver na obra se o Senhor fizer algo para mim ou por mim. E nós estamos invertendo os valores, porque quando Moisés estava de frente para o mar, ele olhou para o lado direito, esquerdo e para trás, não tinha saída, só tinha um mar na frente. E ele vai orar, e Deus vai dizer assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E vai dizer que quando ele começa a marchar, e toca nas águas, o mar começa a se abrir, e o povo vai passando no meio do mar com pés enxutos. Detalhe: não foi o mar que se abriu para Moisés passar, foi Moisés que se posicionou para o mar abrir. Então não fica esperando Deus curar para fazer. Nesta noite pode ser que seja ao contrário: cante primeiro, que Deus cura depois. Você crê nisso nesta noite? Não fique esperando Deus abrir a porta para poder pregar. Não, não, nesta noite prega primeiro, que a porta vai se abrir. E se a porta não abrir, isso não vai mudar quem é Deus, porque o nosso Deus é o Deus de porta aberta e Deus de porta fechada. É igual os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, quando foi ser lançado na fornalha de fogo. Eles disseram assim: eu não preciso tocar essa música novamente, porque o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha, a gente não negocia, porque se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. A Assembleia de Deus não trabalha com barganha, a Assembleia de Deus ainda trabalha servindo a Deus, porque Deus é, porque Deus é, porque Deus é. Glória a Deus. Existem formas e maneiras de Deus se revelar ao homem, e uma delas é através da sua palavra. Eu sei que falar disso não vai ser novidade para a maioria dos irmãos, mas a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo. Porém, a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura fraca de leitura. Pesquisas foram feitas, e acredita-se que o brasileiro lê pelo menos um livro por ano, enquanto em alguns países se lê 10. A nossa cultura é fraca sobre isso. E como é que nós vamos conhecer a Deus se nós não lemos? Cerca de 75 a 90% dos crentes que servem a Deus nunca leram a Bíblia por completo. Como é que nós vamos conhecer a Deus? Um dia Deus falou para o profeta assim: ó, pega o rolo e come, porque você precisa se alimentar desta palavra. E existem muitas coisas que podem servir como distrações quando se fala de leitura. Uma delas é a rede social. Não é novidade para ninguém, mas as redes sociais, a internet, a tecnologia é uma coisa boa, uma ferramenta boa se for utilizada da maneira certa.
mas pesquisas foram feitas e acredita-se que o povo brasileiro passa pelo menos durante 5 ou 6 horas do seu dia se dedicando na rede social, no Instagram, e isso ocupa muito nosso tempo. É igual Marta e Maria. Jesus chegou na casa, estava na casa e estava falando na casa. Vou dizer de novo: Jesus estava na casa, presente na casa e falando na casa. A Maria entendeu, Jesus está aqui, então vou ficar aos pés dele ouvindo a sua palavra. A Marta, porém, andava distraída em muitas coisas e ainda ficou brava com Maria, porque as distrações dela fez ela ficar brava com Maria, e ela vai reclamar com Jesus, dizendo: Senhor, tu não se importa que eu fique aqui trabalhando, fazendo um monte de coisa, enquanto Maria está aos seus pés ouvindo a sua palavra? Jesus diz assim: não reclame com ela. Por quê? Porque Maria escolheu a melhor parte. Enquanto você está distraído, ele está ouvindo a palavra. Enquanto você está dormindo, ele está orando. Enquanto você está fazendo muitas coisas, ele está se dedicando dentro do reino de Deus, e não dá para reclamar quanto a isso. E detalhe, irmãos, o Instagram ou a rede social, quando nós estamos diante dele, ele dispara no nosso cérebro algo chamado dopamina, que é uma sensação de prazer e bom humor de uma forma relaxada. Não sei se você já pegou alguém olhando o celular dando risada. Olha para o irmão que está do celular e fala: Deus falou com você agora. Porque isso ocupa, distrai o nosso tempo. E sendo assim, nós vamos nos distanciando de Deus, enquanto a Bíblia está empoeirada, enquanto a Bíblia está enferrujada. Nós precisamos conhecer como purificará o mancebo jovem o seu caminho, observando a tua palavra. Glória a Deus. E quando Deus criou os céus e a terra, nós vamos observar que vai dizer que a terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Amados, quem é que vai se interessar por algo sem forma e vazio? Se fosse analisar, nenhum de nós se interessaríamos por algo sem forma e vazio. Você vai comprar uma casa, um carro, uma roupa, você vai nas melhores marcas possíveis, aquela que chama atenção, aquela que traz beleza, porque algo sem forma e vazio não atrai a atenção de ninguém. E ainda quando existe trevas dentro do ambiente, a gente pensa: quem é que vai se interessar por isso? Possa ser que a gente não se interesse, mas ali vai dizer que havia um Espírito se movendo sobre a face das águas. Mas pastor, o ambiente é sem forma, o Espírito está se movendo. O ambiente é vazio, mas o Espírito está se movendo. Existe trevas sobre o ambiente, mas o Espírito está se movendo. E deixa eu dizer algo aqui nesta noite: os ambientes que são considerados piores aos olhos humanos são ambientes específicos para Deus realizar grandes milagres. Vou dizer de novo nesta noite: os ambientes considerados os piores aos olhos humanos são ambientes favoráveis para Deus realizar um grande milagre. Como assim, pastor? O ambiente é sem forma, mas o Espírito está se movendo. E o que tem, pastor, que o Espírito está se movendo? Porque quando o ambiente é sem forma, o Espírito, quando chega, ele vem trazendo forma. Glória a Deus. Ele dá forma no casamento, ele dá forma no ministério, ele dá forma na família. Olha só, irmãos, a igreja é cheia de irmãos. A gente andava numa vida tortuosa, não tinha forma, não tinha saída, não tinha solução. Alguém olhou e disse: vai morrer nas drogas, vai morrer na sarjeta, não vai dar em nada, o ambiente é sem forma, ninguém quer. Aí o Espírito foi lá e passou, entrou na história, começou a andar em lugares bons, começou a se vestir bem, começou a frequentar ambiente certo, a família está dando certo, o trabalho está dando certo, na igreja está dando certo, e ainda fica em silêncio, não consegue dar um glória a Deus no culto, irmão. Deus nos tirou do charco de lodo terrível, firmou os nossos pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico nos nossos lábios. Ninguém te queria, ninguém te aceitava,
abraçou, a graça foi lá e te aceitou. Já era motivo para você agradecer a Deus por isso nesta noite. E tem um ambiente também que é vazio sim, mas até o Espírito chegar. Por que, pastor? Porque no ambiente vazio, quando o Espírito Santo chega, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo. Eu vou dizer de novo, o ambiente é vazio, mas quando o Espírito Santo chega, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo. E detalhe, ele já chegou aqui no altar, detalhe, já chegou aqui nos adolescentes também, detalhe, está passeando na nave da igreja. E se sua vida é vazia, sem graça, e você não vê perspectiva de vida, eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito Santo está aqui para encher, para encher, para encher, para encher, para encher, para encher nesta noite. Você pode adorar a Deus por isso nesta noite. E o ambiente em trevas, pastor, quando ele chega, a luz raia. Oh, glória a Deus, como é bom quando ele chega. Ele está aqui nesta noite para poder corrigir vidas, consertar vidas. Me escute, já estou finalizando. Você já tentou tantos lugares para tentar corrigir a sua vida, não deu certo e nunca vai dar. Só existe um que pode corrigir aquilo que está torto. Só existe uma esperança para o pecado da humanidade. Essa esperança é Jesus, o Deus que busca relacionamentos, que vai no mais profundo poço que existe e consegue abraçar o homem e trazer ele de lá. Porém existe, além da palavra escrita, que a gente conhece Deus, existe a palavra viva, o Cristo que se revela. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, aleluia, glória a Deus. Por que eu estou aqui hoje? Por causa dele. Por que você está aqui hoje? Por causa dele. Pastor, mas eu tenho um bom carro, eu tenho bastante dinheiro, eu moro numa bela casa, eu sou bem profissionalmente. Isso é bênção, que Deus te prospere mais ainda. Mas o que te sustenta, o que te ajuda, o que te faz chegar à terra prometida é Ele. Sem Ele a gente não canta, sem Ele a gente não prega, sem Ele a gente não vive, sem Ele não tem igreja, sem Ele não tem departamento, sem Ele não tem salvação, sem Ele não tem céu, sem Ele não tem mudança de vida, sem Ele não tem pecados perdoados, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e Ele se revela ao homem. Vai dizer o texto que houve um homem que surgiu chamado João. Não era ele a luz, ele só veio para falar da luz. E detalhe, João era um pregador conhecido, e um dia tentaram elogiá-lo tanto que disse para ele assim: por acaso você é Elias, Jeremias, um dos profetas ou o próprio Cristo? E o João sabia o porquê foi chamado e para que foi chamado. E diante de tantos elogios, ele vai responder dizendo assim: ó, vocês estão me comparando com ele? Eu não sou digno nem de ajoelhar e desatar a sandália dos seus pés. Você está me comparando com ele? Eu só batizo com água para o arrependimento,
mas o que vem depois de mim já é antes do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês estão me comparando com ele? Meu ministério tem um foco, uma máxima. E qual é? O importante é que ele cresça e que eu diminua. A palavra viva se revelou no Logos de Deus. O verbo, palavra, se fez carne. E detalhe, habitou entre nós. Ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam. E tem alguns esperando Jesus até hoje. É igual alguns crentes na igreja. Ele entra e fala assim: que hora é que Jesus vai chegar nesse culto? A notícia é que ele está quase indo embora já. Já chegou faz tempo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu finalizo aqui João 1:10. A palavra viva, Cristo. 1:10 vai dizer que ele estava no mundo, fez o mundo e o mundo não conheceu. Estava, fez e não foi conhecido. Se fosse a gente podia dizer assim: eu estou, eu faço, ninguém me conhece. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais não. Eu estou, eu faço e não sou conhecido. A partir de hoje não faço mais nada. Mas Jesus não parou por causa disso. Ele estava, fez e não foi conhecido. Mas o que ele fez? Continuou fazendo. Porque se ele parasse aí, ó, no capítulo 2 ele não teria transformado água em vinho. Se ele tivesse parado aí, no capítulo 3 ele não teria trazido uma palavra revelada a Nicodemos. Se ele tivesse parado aí, não teria oferecido água da vida à mulher samaritana. Se ele tivesse parado no capítulo 1, no capítulo 5, ele não teria curado um homem no tanque de Betesda. Ó Deus falando. Se ele tivesse parado no capítulo 1, no capítulo 6, ele não teria multiplicado pães e peixes. Se ele tivesse parado por não ser conhecido, no capítulo 8, ele não teria salvado uma mulher de ser apedrejada e morta sem salvação. Se ele tivesse parado no capítulo 1, ele não teria curado um cego de nascença no capítulo de número 9. Se ele tivesse parado no capítulo 1 por não ser reconhecido, no capítulo 10 ele não teria se apresentado como um bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Se ele tivesse parado no capítulo 1, no capítulo de número 11, após 4 dias, ele não teria chegado em Betânia e dado uma ordem dizendo: tirai a pedra, e um brado: Lázaro, vem para fora, e o Lázaro veio. Se ele tivesse parado no capítulo 1, ele não teria lavado os pés dos discípulos no capítulo 13, não teria se apresentado como o caminho, a verdade e a vida no capítulo de número 14, e como a videira verdadeira no capítulo de número 15. Já valeria um glória a Deus, mas eu vou continuar. Se ele tivesse parado no capítulo 1, ele não teria feito a oração sacerdotal no capítulo de número 17, chamado Pedro para o pastoreio no capítulo 20 e 21, por 3 perguntas dizendo: tu me amas, tu me amas, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se ele tivesse parado no capítulo 1, João capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo que João escreve, está descrito assim: se fosse registrar todas as obras e maravilhas que Jesus fez, os livros que se escreveram não eram suficientes. Porque, pastor, a frustração do capítulo 1 é pequena diante demais daquilo que Deus tem para fazer na sua história. Eu vou dizer de novo: a frustração do capítulo 1 é pequena diante da grandeza que Deus tem para a sua história. Alguém precisa ouvir um louvor seu, alguém precisa ouvir uma pregação sua. Não para por causa das frustrações, porque alguém vai ser salvo através da sua vida. Quem acredita nesta palavra, por gentileza, se coloque de pé, dando
Deus se revela. E Deus busca o homem. As perguntas que ele fez lá no começo do Gênesis é a pergunta que ele faz aqui nesta noite: cadê você? Deus quer se revelar a você. Para todo chamado existe uma escolha, uma renúncia. Mateus deixou as mesas. Pedro, André, Tiago e João deixaram as redes. Abraão deixou a terra, a parentela, a casa de seu pai, para ir para uma terra que Deus iria mostrar. Com Deus é perder para ganhar. E se Ele me chamar nesta noite, pastor, eu vou perder, mas tenha certeza, o que você vai perder é pequeno, diante daquilo que Deus tem para poder te dar. Deus veio te encontrar aqui hoje. Eu já estou finalizando e devolvendo o microfone. A pergunta para você é: aonde você está? O Jonas, quando foi chamado, se escondeu e pensou: o porão do navio é seguro, lá eu estou escondido. Jonas pensou que o lugar mais seguro era o porão do navio. Mas o lugar mais seguro que existe é no centro da vontade de Deus. Vai ficar se escondendo até quando? Esperar Deus mandar tempestade para poder se colocar na posição que Deus te chamou e te escolheu e quer para a sua vida e para a sua história. Deus veio te encontrar aqui hoje. Como a dracma que estava perdida naquela casa. Uma moeda perdida dentro de casa. A mulher da casa acendeu a candeia, varreu a casa para poder achar a dracma. Detalhe: o que ela gastou com azeite é mais valioso do que aquilo que a dracma valia. Porque aquilo que estava perdido era importante, ela queria encontrar. E você está aqui hoje, Ele veio para poder te encontrar. Ele não está disposto a ir embora sem você se encontrar com Ele. A pergunta é: onde você está? Ele está te chamando, vem aqui à frente. Hoje é dia de encontro. Hoje é dia de recomeço. Eu vou devolver o microfone agora, só na hora que você tomar esse posicionamento, sair do seu lugar e vir até aqui à frente, porque eu sei que tem que Deus fala no coração que tem. Ele veio te encontrar aqui hoje.